Estamos iniciando mais um programa Cobogosa, aquele programa que traz ideias fantásticas para você sair aí do lugar e começar a implementar. E hoje nós vamos falar de um tema que todo mundo gosta, que tem a ver com ganhar dinheiro também, né? Startups, smart money, investimentos e com uma mulher extremamente poderosa, não é, Edi? Assim como a minha sócia que está aqui, Edilane Almeida. Tudo bem, Edi? Oi, gente, é o novo ano, né? Ela tá cheia de preparada aqui para essa temporada? Muito, preparadíssima. Será que a gente vai? Claro, agora a gente vai revelar a nossa convidada. Especial, não é? Muito especial hoje. Hoje a gente está com a Lilian Primo Albuquerque. Essa pessoa aqui fantástica. Obrigada, Lilian. Obrigada. Por ter aceitado aqui o convite de estar hoje com a gente, compartilhando o conhecimento. Muito bom ter você aqui, Lilian. Eu que agradeço e espero contribuir aqui com vocês, com seus ouvintes também, os telespectadores, porque com certeza sempre é uma troca, né? Eu acho que participar de um programa, inclusive 3 mulheres aqui, gente, então se preparem, porque não vai ser pouca coisa aqui, não. Um aulão que a gente vai ter aqui hoje, né? Como a gente sempre fala também, uma masterclass. E a Lilian, vamos falar um pouquinho mais sobre ela? Vamos pedir para a Lilian contar um pouquinho sobre ela. Lilian? Então ótimo. Perfeito. Lilian, então aproveitando, né? A Lilian, ela é, por si só, um verdadeiro ecossistema. Constrói aí legados de muitos empreendedores, né? Transformando a vida dessas pessoas, além do seu próprio entorno. É mentora, investidora, empreendedora e muito mais que a gente vai descobrindo aqui hoje. Então conta um pouquinho pra gente dessa sua jornada, tua trajetória, né? Perfeito. Como começou isso tudo? Eu digo que a Lilian é uma constante transformação. Eu sempre estou num processo de tentar me transformar, mas sempre ir evoluindo, né? A Lilian é uma garotinha que começou aos 8 anos de idade a ajudar os pais no ambiente de trabalho, servindo à mesa. Então o servir sempre foi uma coisa que eu aprendi muito cedo com eles. Aos 12 anos de idade, eu comecei a empreender. Meu pai sempre me ensinou o valor do dinheiro. Então, ele fechava o caixa, ele comerciante, ele fechava o caixa, tirava o dinheiro e me ensinava a dobrar e amarrar no elástico. E a gente levava o dinheiro para casa, guardadinho no bolso, né? E ele sempre me ensinou o valor de que a gente tinha que cuidar do dinheiro. E aos 12 anos, eu queria ter o meu negócio. E aí, minha mãe comigo ia na 25 de março, e eu fui com ela, ia com ela lá comprar amenities. Ela comprava coisas para vender no comércio, caneta. E aí eu comecei a ver coisas e aí eu falei, eu vou comprar para vender. E aí eu vou comprar como? Com qual dinheiro? O meu irmão me dava o ticket de alimentação dele, porque eu ajudava ele com algumas tarefas. E com aquele dinheiro, eu trocava com meu pai naquela época o ticket, eu entregava o ticket para ele, por ser meu pai, me devolvia em dinheiro. E aí eu comecei a comprar coisas. Só que ali foi onde eu tive um primeiro negócio que não deu certo. Por quê? Eu peguei... É engraçado, eu gosto de contar essa história, porque a gente quebra em todo momento, faz parte. O ponto é como a gente encara a situação de quebrar. Então, aos 12 anos de idade, eu coloquei um tabuleiro de botão na frente do comércio com 2 caixas de cerveja vazias. E lá eu comecei a vender brinquedo de criança, coisas na frente do comércio, que era um bar e lanches. Um bar e lanches é frequentado por diversos tipos de pessoas. Mas não tinha lá criança que fosse comprar o meu produto. Então, eu não tinha para quem estar vendendo. Poucos pais paravam na porta ali para olhar o que eu tinha. Se eu tivesse olhado o meu Product Market Fit, que a gente fala, que é o PMF, se ele vai realmente vender para o mercado, eu não sabia o que era aquilo. Se eu tivesse entendido a persona, que hoje eu entendo, mas eu não sabia, teria sido diferente. E aí eu acabei desistindo e segui na carreira de tecnologia, comecei a estudar informática. Gostava, sempre fui muito curiosa. E ali eu entrei na carreira de tecnologia, estudando, fazendo cursos gratuitos, usei muito o CIE, Central de Integração Empresa-Escola, escolas do bairro. E aí, quando eu tinha 14 anos, quase 15, eu tinha terminado todos esses cursinhos que eu tinha feito. E aí a dona da escola falou, Lilian, eu estou precisando de um monitor. Falei, eu posso ser monitor e acompanhar o professor, né? O monitor acompanha um professor. Só que no dia que eu cheguei, era horário noturno, o professor faltou. Aí a dona da escola virou para mim e falou, o professor faltou, entra na sala e dá aula. Aí eu olhei, falei, mas qual que é o conteúdo? Tá aqui nessa apostila. Ela falou, tó esse avental. O avental era enorme.
Aí eu dobrei o avental, peguei o conteúdo, li rápido e entrei na sala, horário noturno. Naquela época, não tinha jovens fazendo aula, eram todas pessoas muito mais velhas do que eu. E ali eu virei professora. Naquele dia eu comecei a dar aula, e quando eu saí, dei a aula, porque eu conheci o conteúdo, comecei a explicar, projetor, naquela época era tudo Diferente, outra tecnologia. Nossa, é verdade. E aí eu saí e ela começou a pegar feedback dos alunos. E aí eu fui tirar o avental, voltei, ela falou, ó, professor não vem mais, você acaba de ganhar 8 turmas. E eu ganhei 8 turmas e virei professora de informática. E aí comecei a dar aula de informática. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei pro meu pai, eu vou ser professora de informática. Ele, quanto você vai ganhar? Porque eu ajudava ele. Eu falava, vou ganhar R$4 por hora aula. Ele, o quê? Você vai ganhar menos do que comigo. Eu falei, não, pai, mas eu vou ficar lá. Ele, como assim? Vai ser para você praticamente pagar sua condução para ir, que era o ônibus. Eu falei, mas lá eu vou aprender. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer apostas para a gente aprender, para a gente dar próximos passos. E é onde acontece muito também o segmento de investimento startup. Dali eu fui seguindo para a carreira de tecnologia, acabei ganhando outras bolsas de estudo, ganhei cursos pela Cisco System, porque toda hora eu ia buscando, né? O que tem de alternativa? Aí foi quando o próprio CIE me convidou para ser professora deles, aí comecei a dar aulas dos cursos lá, onde eu tinha feito os cursos. Aí a própria Cisco depois me chamou para dar aula, aí dei aula do curso que eu fazia. E aí foi quando eu entrei na faculdade, que aí eu decidi que eu ia para a carreira de tecnologia, fiz sistemas de informação e já quase, antes do segundo ano de sistemas de informação, eu consegui uma vaga na IBM. E aí na IBM eu comecei a atender a América Latina e eu também tive um outro desafio na contratação. E aí tá muito da gente também pegar a responsabilidade e entender que ela não é só nossa, a gente tem que dividir. E às vezes a gente sempre acha que é só nossa. E olha por quê. O meu gestor, uma pessoa incrível, ele me avaliou lá, ele falou, não, eu quero você para a vaga. É para atender a América Latina, então se fala inglês, espanhol, porque eu também tinha estudado. E só que você tem um desafio. Eu preciso sair de férias em 30 dias. Ele era o gerente. Aí eu virei para ele e falei, mas você me ensina em 30 dias? Ele falou, eu te ensino. Eu falei, então tá bom. Então a gente dividiu o risco ali. Cabia a mim aprender, cabia a ele ensinar. E ele realmente me ensinou. E aí ele saiu 15 dias, depois ele saiu 15 dias de novo, depois ele saiu 15 dias de novo. Ele tirou 45 dias em um ano, porque ele tinha muitas férias acumuladas. Mas foi a melhor experiência que eu tive na vida, porque nos primeiros 15 dias eu era uma pessoa, nos outros eu já era outra, e no outro eu já era outra preparada para assumir uma área de operações e acabei sendo efetivada no Brasil, não na América Latina, por uma outra posição. E ali eu fiquei numa carreira de quase 16 anos, passando por várias áreas, hardware, software, serviços, liderança de vendas, área de operações, tive um assignment para fora, fui para a Índia representar o Brasil, sempre olhando o que tinha de oportunidade. E uma coisa que eu sou muito grata pela jornada da IBM é que ela sempre teve treinamentos disponíveis. Só cabia a mim ir atrás da minha carreira e atrás do treinamento, né? E buscar o seu taking the stage lá, né? Buscar o seu espaço. Então, nessa jornada eu passei por muitas posições e aí eu fui olhando muito o mindset de ecossistema. E aí, por isso, do ecossistema, né? Em 2017, eu tive a oportunidade de ir para a Singularity University, para o Summit, num grupo de amigos da IBM, a gente tirou férias e os executivos iam, e eu falei, vou também, eu era a única mulher da turma, era até estranho, porque todo mundo, mas por que a Lilian? Porque a Lilian se prontificou a querer ir. E aí nós fizemos lá, conhecemos o ecossistema de startup, fomos para o Summit, eu gosto de me conectar muito com as pessoas, então eu acabava abrindo portas, ia gerando relacionamentos, e a gente ia criando coisas novas, e voltei com uma outra mentalidade. E aí eu voltei com uma mentalidade de muito mais colaboração. Dali eu comecei a me envolver em muitas boards de aceleração, entender que tinha esse ecossistema aqui no Brasil e me posicionando nisso. Comecei a oferecer, entrar em áreas até da IBM que envolviam o ecossistema de startup. Até que nisso eu também entrei em outras associações, a ANEFAC, que hoje eu faço parte, eu lidero a pasta de empreendedorismo e startups lá. E quando foi em 2020, eu saí da IBM já com uma startup de mobilidade que eu ia entrar investindo, mas depois eu entrei na sociedade, aí depois já entrei como a CEO, aí depois entrou a pandemia, já estava a pandemia acontecendo, e aí achei que era uma coisa que ia acontecer rápido, em 3 meses, e a gente teve um desafio aí, que a pandemia foi um desafio bem grande, e aí eu tive muitos aprendizados comigo, com os meus sócios, a gente pivotou o modelo, a gente repensou o negócio, a gente saiu de frente, entrou em outras, e aí foi quando eu abri a consultoria, a LPA Consultoria, e entendi que eu podia olhar de outra forma o ecossistema. E aí fui abrindo alguns leques que a gente vai conversar aqui,
que envolve ser investidora no ecossistema de startup, que envolve o programa de televisão, que envolve ser colunista em alguns veículos, que envolve pegar o smart money e fazer ele acontecer e ajudando as pessoas e aprendendo também com o mercado, que eu acho que a jornada também é para isso, né? Para a gente ter muito aprendizado. Nossa, incrível, né? Passa um filme assim na cabeça. E o meu também vai passando. É gostoso, né? Bom ouvir. Relembrar é viver. É viver. E falando aqui já um pouquinho, né, dessa transição, né? Mas foi uma transição que foi ocorrendo ali no movimento. Sim. Já, né? Quando você decidiu fazer essa transição para vou me tornar uma empreendedora, sair do corporativo, o que mais te motivou? Olha, tiveram alguns desafios. A própria pandemia foi uma coisa que me motivou, porque no momento em que você está em casa e a sua liderança tem muitos desafios, a organização tem desafios que você não sabe o que vai acontecer, movimentos acontecem dentro da organização, e aí surge uma oportunidade, uma coisa diferente, acho que as coisas vão se encaixando ali. E aí, com essa coisa de já estar na startup, tanto que eu saí concorrendo a uma vaga na Microsoft. E aí eu falei, eu vou ficar 6 meses, que é o tempo que a gente vai estar aqui, e se der certo a vaga lá, eu vou. Mas a vaga não deu certo para mim nem para ninguém, eles encerraram a vaga. A pandemia mudou muita coisa. E a vaga não era nem aqui, era na Costa Rica. Uau. E aí acabou que não deu certo, já tinha colocado meu dinheiro nessa etapa, falei, quer saber, agora eu vou entender esse negócio de empreender. E tô até hoje abrindo ecossistema, tendo desafios, gerando oportunidades, tem seus altos e baixos, mas eu acho que o quanto a gente vai aprendendo é o que vai fazendo a diferença para você tomar a decisão de se segue por esse caminho ou não. Bom. Eu imagino. E são muitas vias, né, do empreendedorismo, também como investidora. Como que você faz uma avaliação, por exemplo, para investir numa empresa? Perfeito. Hoje eu atuo em alguns segmentos de investimento startup. Eu tenho mais de 80 startups no portfólio, que são investidas. Bastante coisa, mas por modelos diferentes, que eu acho que é isso que é importante, as pessoas entenderem que existem caminhos diferentes para se investir em startup. Quais são os modelos que hoje eu atuo, por exemplo? Eu atuo num modelo que é um modelo através de pools de investimento. Ou seja, eu invisto no pool, inclusive eu lidero um pool de investimento focado em inteligência artificial, pela Boss Invest, que é o maior da América Latina em volume de startups, e também lidero um pool focado em mulheres, que é o Pool Ladies. Todos dois, o que eu faço? Eu sou o board, eu tomo a decisão de qual vai ser investido ou não, mas outras mulheres e outros homens podem investir com a gente. E eu tenho nesse board outras mulheres que tomam a decisão em conjunto. E você distribui. Aí a gente distribui, tem as cotas, que essas pessoas podem co-investir com a gente. Claro que ali a gente tem todo o cuidado de avaliação, de dar mentoria para aquelas startups, tanto no DIA quanto no Ladies, esse é um modelo. O outro modelo, eu invisto através de um fundo focado em mulheres, mas aí ali eu tenho uma participação nesse fundo que é a Mobius. E lá eles têm um modelo de cota, que você vai tendo a participação em cada uma delas e é conforme a quantidade de cash que você coloca. Um outro modelo, chegou uma startup que eu acho que é interessante, que pode fazer sentido, e eu posso entrar direto com investimento. E aí tem outro modelo que é o modelo crowdfunding, que é um modelo que você compra por plataforma, participação como se fossem ações de startups. E aí tem um outro modelo, que é um modelo de participação internacional, que você compra uma participação via fundo também, mas de empresas internacionais. Então, você tem que olhar que tipos de modelos fazem sentido para você fazer a escolha da startup. Só que mais do que isso, por exemplo, via pools direto, qual é o cuidado que eu tenho na avaliação de uma startup? O principal ponto que eu olho é quem são os founders? Quem são as pessoas que estão por trás daquele negócio? Qual é a história delas? Porque assim, qual que é o principal ponto? Se não der certo, o que ela vai fazer? Ela vai pivotar? Ela vai te abandonar, ela vai largar de vez, ela também não vai sinalizar o problema, porque uma coisa que acontece, às vezes está acontecendo um problema e o founder não sinaliza. Então, olhar quem é o founder. Claro que a gente vai ter que olhar o PMF, qual é o Product Market Fit, ou seja, o produto ele faz sentido para o mercado brasileiro? Por exemplo, eu tive vários desafios no mercado, de não saber um PMF exatamente perfeito para o momento. Eu tenho grandes nomes que falam, a Lilian pegou uma coisa que estava muito lá na frente para começar a trabalhar antes. Às vezes o visionário, ele olha muito antes, mas você precisa parar e olhar, o mercado está preparado para mim nessa situação? Então, entender se o PMF realmente faz sentido. E claro, o modelo de negócio, qual que é a monetização. Esses são os 3 principais pontos que têm que ser olhados
para a startup. Mas assim, é fazer negócio com gente. Quando você está investindo ali, diferente de ser um crowdfunding, que você seleciona no risco ali um modelo de startup. A gente sempre fala aqui, né, que a empresa tem o CNPJ, né, mas é o CPF ali, né? e agora mais do que nunca as pessoas têm se posicionado, mostrado mais, né, a cara. São ali. os valores, né, também das pessoas, sim, né, os sim. valores negociáveis. Eu delas, tenho né? ótimos relacionamentos com as pessoas das startups que são co-investidas, e até interessante, porque às vezes elas me chamam para agenda de reunião, e até essa semana, uma delas me chamou e falou, Lilia, eu preciso fazer uma reunião com você, eu tinha marcado no ano passado, eu acabei não conseguindo, e ela falou, não, mas hoje eu não vim falar da minha empresa. Eu falei, tá, porque normalmente eu vim falar de uma ideia que eu tive, um novo modelo que eu quero criar, e eu preciso da sua opinião. E eu achei legal, porque assim, ela não teve receio de não falar da empresa e falar que ela tinha uma nova ideia. E que é uma nova ideia que, de uma certa forma, agrega também para a empresa. Mas eu achei muito interessante, porque eles se sentem confiantes de abrir qual é o momento. E tem que ser assim, com o investidor tem que ser uma relação de confiança e de transparência. Não dá para ser uma relação onde você não vai contar para ele o que está acontecendo e você vai se sentir acuado. Não, o investidor tem que ser alguém que te dá segurança. E acho que para tudo na vida, quando você tem segurança em quem está com você, na parceria que você tem, no seu negócio, fica mais fácil das coisas conseguirem acontecer. Até porque o investimento não é só financeiro, né? Exatamente. E aí, falando disso, do investimento que não é financeiro, como que também é o conceito de Smart Money? Perfeito. Smart Money é justamente um dinheiro inteligente. E aí, o que acontece? Como funciona o Smart Money? É uma conexão, é uma mentoria, é uma visão do seu negócio, não é só o dinheiro. Quando eu co-invisto, eu sempre busco olhar como o meu Smart Money pode contribuir. Por quê? Não adianta só entrar naquela startup se eu não conseguir fazer com que ela cresça. Porque senão o meu dinheiro, ele também não vai crescer. Porque eu tenho que ter a mentalidade de equity. É o quê? Eu coloquei hoje, sei lá, 10 mil reais numa empresa que vale 100 mil. Um exemplo aqui, vamos trazer um número. Aí daqui, comecei a trabalhar com aquela empresa, entender o modelo dela, comecei a conectá-la com alguns clientes. Aí hoje ela está valendo 1 milhão. Aí essa empresa agora vai começar a buscar uma captação num fundo de investimento. Vamos fazer uma rodada? Está valendo 1 milhão. Melhoramos ainda um pouco ela, a empresa está valendo 2 milhões. Eu tinha colocado quanto? 10 mil reais. Só um exemplo aqui. Poxa, se eu tinha colocado 2 milhões quando ela valia 100, agora que ela está captando e ela vale 2 milhões, quanto vale meu dinheiro? É só a gente fazer a conta. O quanto que vai valer o meu dinheiro na hora que eu estou crescendo com essa startup. Então, é pensar em equity. Óbvio que a gente tem alguns cuidados. Isso a gente está falando de investimento direto. Quando a gente investe via pool, e aí, claro, eu tenho que entender quanto é a minha participação em cima disso, né? Quantos por cento eu tenho em cima de cada valor que eu estou colocando em cima do valuation. Se eu coloquei 10 mil em 100 mil de valuation, eu tenho 10%. E eu vou seguir tendo 10%. Então, eu vou ter, em vez de ter 10 mil, eu vou ter 200 mil com relação àquela startup. E assim vai crescendo. Eu já tive experiências de terem startups que foram vendidas, e uma coisa é buscar captação, outra coisa é ela ser vendida. Porque a rodada de captação, ela vai vendendo um pedacinho do equity dela para ela ir crescendo. Outra coisa é quando ela já começa a fazer um cenário de M&A, que aí ela vende um pedaço dela para outra empresa e é onde a gente começa a ter a liquidez. Então, por exemplo, eu investi numa startup via fundo ou direta e eu coloquei lá 100 mil reais. Só que aí essa startup o valuation dela era 1 milhão. Aí ela vendeu por 10 milhões, a parte da empresa que tinha lá do fundo. Aqueles 100 mil por 10 milhões, a gente vai ter uma saída, ou seja, eu tive 10 vezes de múltiplo. Ou seja, 10 vezes você vai ter de retorno. Claro, tem imposto e tudo mais, mas você tem um retorno. Então, é pensar em quantas vezes você consegue sair. Só que uma coisa importante também é pensar via pool. Por quê? Aquela startup pode dar errada se você investe numa só, não é? Então, não é melhor você pegar os seus 100 mil de investimento, por exemplo, e dividir em 10 startups, em 15 startups, aí você vai diluir o risco. E na hora que você pega, eu falo para você, ó, coloca 100 você, a gente não dilui mais ainda todo mundo? Porque a gente está dividindo o risco e tem mais smart money meu, seu, dela, na hora que a gente começa a ajudar aquela startup. Que aí seria a coparticipação. Com coparticipação. E é muito mais interessante porque todo mundo ganha um pouco, todo mundo consegue sair num cenário de early stage, se for uma venda, num cenário onde ela vende até 50 milhões, por exemplo, e o risco é muito menor do que você pegar uma só e investir naquela única só. Não que não tenha que ter, isso está muito relacionado à tese também. Qual que é o modelo de investidor, do seu investidor? Qual que é a tese?
E aí existem tese do investidor, eu tenho a minha tese, existe a tese dos fundos, das aceleradoras, incubadoras, cada uma tem um modelo de tese, de como o Smart Money pode ser inserido. Tem umas que oferecem desde salas, que aí envolve um cenário de Venture Builder, tem outras que oferecem via troca de participação de equity, serviços jurídicos, contábil, uma série de coisas. Tem que entender qual que é o modelo que você vai buscar na hora que você for buscar um investimento. Ficou confuso? Não. Ótimo. Eu acho que eu nunca vi uma explicação tão Ficou clara. ótimo. Foi bem resumido, mas foi boa. Pensando nesse ecossistema todo, né, nessa distribuição, coparticipação, modelos, né, como as mulheres estão posicionadas hoje dentro do seu ecossistema? Esse Perfeito. me parece ser um foco de atuação, inclusive, né, Lilian, com todas as suas atividades. Perfeito. Como você tem atuado? Eu tenho trazido cada vez mais as mulheres para perto. Quando eu entrei na própria Boss, a gente tinha uma quantidade muito menor de mulheres e já fui premiada algumas vezes como investidora mentora, investidora embaixadora, e hoje sou embaixadora também da Anjos do Brasil, que acabei não comentando, mas é um outro caminho, uma outra rede, né, de investimentos de startups. Cada uma tem um perfil, e é bom isso, porque a gente entende a fase de cada startup para onde ela tem que ir em cada lugar. E agora a gente sente mais mulheres entendendo que tem essa possibilidade. E eu quero também que você, mulher que está entendendo aí está assistindo em casa, ou no seu trabalho, que você entenda que você também tem o potencial de investir em startups. Porque, como eu disse, tem vários modelos. Tem desde um modelo crowdfunding que você pode investir a partir de R$100, R$1.000, um modelo de startup para começar a investir. Tem outros modelos que não, que é 100, aí vai até milhões, que podem ser investidos, e aí são vários tipos de modelos, conforme a fase de cada startup. Mas o que é interessante, entender que se você coloca 1.000 num lugar, e você pode trabalhar ele para ele ter um retorno de X vezes, lembrando que o investimento é um investimento que ele envolve um risco quando você principalmente não está tão preparado. Então a gente chama de alto risco porque as pessoas ainda não conhecem tanto do ecossistema. Eu tenho mais tato quando eu vou investir, porque eu já aprendi um pouco mais com isso. E mesmo assim, existem desafios. Então, olhar qual o caminho. Ah, não, Lilia, eu preciso olhar um cenário onde o meu risco é diluído. Vou via pool. Ah, não, eu tenho uma graninha aqui, quero testar, vou via crowdfunding, vou testar aqui. Mas não vou ter controle nem acesso da startup. Não, Lilia, estou com caixa aqui, mas eu não quero ficar diluindo. Eu posso ir no risco e eu tenho uma oportunidade aqui, eu vou colocar como investidora anjo sozinha numa startup. Então, entender o modelo. O que eu gosto de trazer elas para um modelo de pool. Porque de pool, uma vai aprendendo com a outra, tem um ecossistema, está todo mundo ali dividindo o cenário de risco, e aí acaba que todo mundo ganha. E se já acontece de startup morrer também, que a gente pode falar sobre isso. E o que acontece? É uma coisa que às vezes não. Uma parte dá certo e outra parte fica sem acontecer nada e outra dá errado. É um modelo ali que existe de você ter um range que no final ele é positivo, o modelo pool. Mas o que é importante que a gente sinaliza alguns fundos falam, coloque até 5% do seu capital, outros falam até 10%. Eu já passei desse cenário, mas comecei nessa linha, não, até 5%, aí depois vai acontecendo outra coisa, vai para 10%, aí depois você vai aumentando, porque você vai entendendo que você pode ir assumindo outros riscos com o ecossistema. Como funciona, né? E, Lilian, ainda pegando essa questão que a Ed trouxe das mulheres também, você hoje percebe que existe mais homens na liderança de startups do que mulheres? Sim. Como que a gente muda esse cenário também? Justamente abrindo porta e dando voz para as mulheres. Por que a gente criou o Pool Ladies? O Pool Ladies, a Carol Pfeiffer me ligou, a Carol é uma Shark Tank. A Carol não tinha nem entrado no Shark ainda, quando a gente criou o Pool Ladies. E a Carol falou, Li, vamos criar um pool para a gente ajudar as mulheres? Tanto, eu falei, tá bom, vamos. Eu não sabia nem o que ia ser, porque eu falei, bom, vou colocar meu dinheiro, a gente vai achar a mulherada lá e investir, né? E aí a gente colocou e foi muito legal, porque a gente começou a receber startups do mercado agro, área da saúde, tudo quanto era tipo de startups. E elas vinham com pitch estruturado, organizadas. Teve um pitch de uma que ela tinha acabado de ganhar bebê, gente. E ela tinha que fazer o pitch, o neném chorou. E ela precisou parar para colocar o bebê no colo. E assim, tá tudo bem.
E aí passou-se um tempo, depois eu lembrei de um momento em que eu tinha que avaliar algumas startups num pool de inteligência artificial. Eu sou a única mulher do board e eu tinha acabado de ganhar bebê. Meu bebê tinha 1 mês. Sabe como eu fiz a avaliação? Foi toda online. Meu bebê no meu peito, mamando, porque ele não ficava. E a minha babá ficava só de perto olhando, eu ali fazendo a reunião, a câmera subindo e ela ia amamentando. E ali eu fiz a reunião, eu até brinco, falo que o Theo já fez investimento em startup. Desde pequenininho. Ele não tinha 1 mês, eu estava ali com ele, mas eu tinha que fazer aquela reunião. Porque é o meu dinheiro, é o meu negócio e é a responsabilidade que eu tenho também com os outros co-investidores. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito critério na avaliação. E, graças a Deus eles vêm caminhando bem, a gente tem feito um trabalho muito cuidadoso no cenário de investimentos. Mas falta sim, falta elas terem mais voz, elas serem mais ouvidas. Eu já tive startups que receberam não. Teve uma que a gente falou não, só que a mulher ela é mais cuidadosa de explicar o porquê do não. Isso é muito importante. E aconteceu que eu estava num evento e passou-se meses, aí uma moça chegou para mim e falou: "Oi, Lilian, tudo bem? Você lembra de mim?" Eu conto sempre essa história porque me marcou muito. Aí eu olhei, eu não lembrava, porque online, né? Aí ela, você disse não para minha startup no investimento. Aí eu olhei para ela e falei: nossa, ela vai brigar comigo aqui, né? Aí ela queria te agradecer. Aí eu só ouvi, ela falou: eu queria te agradecer porque eu já tinha feito 33 pitches. Mas depois do não que vocês deram para mim, foi um não tão explicado que eu consegui buscar a captação. Ou seja, ela fez a lição de casa e buscou a captação. Reverter. E eu acho que é isso que é importante. E quando a gente está em conjunto também, cada uma tem um ponto de vista ali relevante que vai somando, né? Então, são muitos insights que a gente pode estar entregando para essas mulheres. E, é claro, com o aprendizado, com a jornada. Eu tive a jornada de empreendedora, de startupeira, e com certeza eu aprendi muita coisa também. Tá bom. Nossa. Posso me dar uma pergunta? Você pode, eu já até sei qual é. Qual? Manda ver. Então, só para pegar aqui esse gancho ainda, na questão de quando a startup nasce, muitas vezes nasce de, eu tenho uma ideia, minha ideia é genial, né? E aí quero colocar minha ideia em prática. Hoje, como que isso tá acontecendo? Assim, vem de uma boa ideia, vou aprofundar, vou validar essa ideia? Vamos lá. Para o investidor, existem vários tipos de cenários de investidores. Por exemplo, aquele que investe no papel é mais difícil. Aquele que investe no papel normalmente é uma incubadora, que já vai pegar um percentual um pouquinho mais alto daquela startup, que vai colocar ela ali para testar MVP junto com ela, oferecer o espaço, ou um cenário meio venture builder. Já um investidor anjo, ele também pode entrar nesse contexto, onde ele aposta na ideia e tem uma participação daquele negócio. Porém, existem tipos de investidores. O que eu gosto de uma coisa que já esteja rentabilizando. Eu olho o modelo de negócio, eu vejo que ela já começou a estar rentabilizando. Quando é direto, pelo menos um mínimo ali do produto viável já está acontecendo, do que só a ideia. Existem pessoas que estão investidas pela ideia? Existem. O relacionamento ele é muito importante. Mas quando a gente olha tese, fundos, tudo já tem que estar rentabilizando. Por exemplo, via Bossa, a gente tem as teses de investimento em cada tipo de pool. Tem um mínimo de rentabilização, tem um mínimo que a gente chama de LTV, que é que é o lifetime value dessa startup, o quanto os últimos 12 meses ela está gerando de faturamento. Tem uma outra coisa que a gente chama de o MRR, qual que é o valor mensal? Monthly Revenue, Recurrent Revenue dela, né? O valor recorrente mensal, porque às vezes ela fechou um contrato grande e depois não fecha mais nada. Então, é startup? É escalável? Qual é o cunho tecnológico embarcado? Então, tudo isso vai sendo analisado. Dependendo do modelo de negócio, qual é o churn, ou seja, perde cliente, para a gente entender qual que é a qualidade ali daquele negócio, ou, de repente, qual que é o CAC dela, o custo de aquisição dela é muito alto para o modelo de negócio, para entender se a gente vai ter realmente uma rentabilização, margem e tudo mais. Então, tudo isso vai sendo analisado dentro do contexto, claro, prioritário, olhando quem são as pessoas, o negócio e quem são e o modelo de negócio, o PMF e tudo mais, mas tudo isso vai modelo de fundo. Aí você vai para um outro fundo, por exemplo, a Mobius já olha um pouco mais no início. Então, depende de cada um. Por exemplo, se já vai com um Série A, que é um outro tipo de fundo, que vai buscar startups que já estão com faturamentos muito mais altos, já é um outro critério. Então, cada um é um tipo. Você falou das startups, não era a pergunta que eu pensei, mas eu faço depois essa.
Quando você comentou, Lilian, que algumas startups acabam morrendo, né, no meio Sim. do caminho, enfim. Como que as pessoas reagem, né? As pessoas que investiram ali, que seja no Perfeito. pool ou em qualquer outro modelo, né, que Perfeito. você citou aqui. Ótima pergunta. Já aconteceu alguns write-offs, eu tive 2 situações de write-offs. Uma, simplesmente, essa pessoa podia ter levantado a mão antes. Ela teve um problema jurídico e com um funcionário que colocou um processo que só com o tamanho da dívida do processo impactou o negócio dela. E que se ela tivesse sinalizado que estava acontecendo isso antes para o nosso time, o próprio board teria como ter ajudado essa pessoa. E não levantou a mão. E a gente tem esse trabalho o próprio fundo busca ter relatórios trimestrais, de pedir informações para gerar mais clareza para os investidores. E o board está ali para ajudar. E eu tive uma outra situação também, que essa me mandou uma mensagem e falou: Lilian, você foi a investidora que mais ajudou a gente, mas a gente decidiu parar a operação por questões de faturamento. Aí eu olhei e falei: como questões de faturamento? Vocês estão no report de vocês sem faturamento. Mas era um outro report, era um report anterior. E aí foi onde levei para o fundo, eu falei: gente, a gente tem que ajudar a entender o que está acontecendo com eles antes mesmo deles terem problemas. E o investidor está no contrato dele que ele está assumindo o risco. Então, pode acontecer da startup não dar certo. Esse é o cenário que envolve o cenário de investimento. Você tem uma chance de ter um risco ali. Enfim, a gente tem que encarar e entender qual é o modelo contratual. Porque o founder também apostou na gente. Porque quem escolhe a startup não é o investidor. É o startupeiro. É ele que vai buscar quem que ele quer com ele na jornada. Porque ele não quer um chefe. Ele quer alguém para ajudar no processo. E tá certo ser dessa forma. Porque você não vai querer colocar alguém na sua orelha. Porque buscar investimento em startup, gente, vocês têm que entender uma coisa. Não é buscar dinheiro. Dinheiro você busca no banco. E vai pagando juros lá. Buscar investimento em startup é você entender que você vai buscar junto com isso o smart money. Algo que vai transformar o seu negócio. Alguém que vai agregar dentro da sua startup. Alguém que vai puxar sua orelha, que vai te apoiar em diversos momentos, que vai te entregar conexões. Então, entenda isso. Quer dinheiro? Financiamento? Vai no banco. Quer um dinheiro com smart money? Vai na startup. E aí nada contra os bancos, adoro os bancos. Mas, por exemplo, qual que é o papel do investidor? Quando eu empresto um dinheiro, quando eu invisto numa startup, eu estou colocando um dinheiro que ele vai gerar novas oportunidades, movimentar a economia, gerar novos empregos. Então, tem propósito em tudo isso. Claro que tem um cenário de risco financeiro e tem um cenário de retorno, mas a gente está movimentando a economia. Agora, por exemplo, se você coloca o seu dinheiro no banco, ele está lá. Eu tenho dinheiro no banco, inclusive tem que ter por cenários de outros tipos de investimento. Mas outra pessoa vai lá e pega emprestado o seu dinheiro, ela foi lá, pegou o dinheiro no banco, que é o dinheiro que é seu, que está lá, e pagou juros. Se você faz isso com uma startup, a startup está pegando dinheiro para ajudar um outro negócio. Então, ter um dinheiro investido em startup também é um cenário que você vai estar ajudando o cenário da economia. Não somente colocando um dinheiro no banco. Mas tem que ter, tá? Eu tenho dinheiro de tesouro direto, em previdência, em outros modelos, mas eu tenho dinheiro em startup e eu entendo que é um contexto que eu quero ir crescendo com ele. Então, você tem uma jornada assim, de aprendizado bem longa, né? Você já perdeu dinheiro? Já, só nos write-offs eu já perdi dinheiro. Eu já perdi dinheiro com startup que eu investi no começo e foi bastante. Eu já perdi com aquisição, já perdi com acordo societário. Ixi, eu já fiz tanta coisa. E emocionalmente você estava preparada? Não, como que foi? Não estava. Não tem como estar preparado 100% emocionalmente. Não, tem choque, tem, putz, o que eu tô fazendo, tem, por que aconteceu isso comigo? Só que ao mesmo tempo, hoje eu consigo olhar para outras situações e outros negócios e falar, não vai por aqui, por causa disso, disso, disso. Não vai por ali, por causa disso, disso, porque eu acabei tendo a experiência. Claro, eu não queria ter tido essa experiência tão intensa, mas ela aconteceu. Até o João Kepler, que é o CVO da Boston Invest e foi o fundador, ele fala, a Lilian é como eu, ela investiu, ela ralou, ela sofreu, e hoje ela consegue, hoje ela veio para o lado do investidor, né? Então você acaba tendo uma visão diferente, você acaba olhando diferente. Até o valuation da startup, que acontece, a gente é muito negociadora, a gente que é do mercado corp, né? Aí alguém chega para você e fala, eu tenho a participação na minha empresa,
eu te dou por 10%, 100 mil reais, 10% você leva. Aí você vai olhar para ela como negociadora e vai falar, não, muito, eu quero 20%. Você fala, não, mas eu vou te dar 10%, porque a minha empresa vale tanto, olha o que eu tenho, olha os ativos, olha a pessoa, tudo, olha a minha equipe, olha o meu software. Aí você pega 20%. Aí você fala, se ele pega 20 dele, atrapalha de você ajudar ele a fazer outras rodadas. Por quê? Você diminuiu o valuation dele. Você diminuiu o valor do negócio dele. Você falou que a empresa, em vez de valer 1 milhão, vai valer 500. Então, na hora que ele for fazer uma rodada de investimento, ele já tem uma outra referência. Então, a gente tem que pensar com mentalidade de equity. Na hora que eu for fazer uma aquisição, eu também não posso estragar o valuation da startup. Óbvio que as coisas têm que ser reais, têm que ser coerentes, tem que ter faturamento para provar que aquele valuation é aquele. Não pode ser nada inflado, mas eu também não posso ser negociador ali, porque eu posso trabalhar a próxima rodada, o próximo passo, inclusive meu. Então, isso também é importante, mudar essa mentalidade. E ouvindo você falar, né, é um super aulão aqui, gente. Nossa, sim. Muito bom, aliás. Obrigada. Bem simplificado, né? Didático. Gostoso, gostoso de ouvir. Didática que bom, eu já né? escutei. Para falar sobre equity, claro. smart money, modelos, né, de startups. Você vivendo tudo isso por alguns anos, né, passando por altos e baixos, né, tanto no corporativo como no empreendedorismo, também comentou aqui do Theo, né, que a gente ele aprendeu a ligar. Eu vivi agora. Ele aprendeu a ligar da câmera do berço. Uau, nossa, mas quantos Tem um anos botão, ele tá? 1 ano e 4 meses. E ele tá me ligando aqui toda hora. Olha porque ele isso. sabe que eu atendo. Ai, que gostoso. E ele liga do berço. Eu tô sentindo o celular branco. O Theo ligando da câmera do berço. Mas eu queria entender um pouquinho da sua dinâmica, né? Porque mulher tem muitas atividades também em casa, Sim, né? Uma sim, jornada também complexa. Você Sim. mãe e super executiva, empreendedora, né? Com tudo isso, como que você organiza, administra Assim, eu o seu abri tempo? mão de algumas coisas. É bom a gente falar sobre isso, porque senão todo mundo fica achando que é super mulher, dá conta de tudo, e na verdade a gente não dá, né? Exato. Por exemplo, um programa de mentoria que eu faço com empresários, eu falei, vou dar uma pausa. Confraria, que eu também realizava, eu resolvi dar uma pausa. Priorizar. Eu coloquei o que é prioridade, eu quero ter um tempo de mais qualidade com ele. O volume de receita que eu tinha em alguns cenários, eu resolvi que eu não ia ter. E eu sei que é uma fase. Eu falei, é uma fase onde eu vou entender que eu vou ter que focar alguns esforços como empreendedora, porque eu quero viver o momento de estar ali com ele. É desafiador, porque você acaba tendo outros ritmos, só que também você tem uns retornos tão mais gratificantes, que eu sempre falo, né? Eu palestro muito sobre investimento de startups, e eu sempre, no final da minha palestra, eu falo do meu maior investimento, é a minha família. É o que importa para mim. Se tem saúde, tem comida em casa, a gente tem uma condição satisfatória para ser feliz, para viver bem e feliz, eu acho que isso é o mais importante. Então, meu maior investimento é isso. Meu maior sonho foi ele, eu já tive depois dos 40. Então, eu quero curtir. E eu curto, eu sou aquela mãe que eu ponho roupa de pijama de bichinho, aí ponho nele, danço. Agora no calor a gente não tá fazendo mais isso, porque tá muito quente. E ele adora. Eu fiz todos os meus versários. Eu me caracterizo, eu brinco, eu gosto de viver. Eu faço as coisas com intensidade. Então, por que não viver a vida com o meu filho com intensidade? Muito bom, nossa. Que incrível, viu? Né? Tudo é possível, gente. Tudo é possível, priorizar, viu? Priorizar. Eu já entendi. Só pra gente fechar aqui, né? Acho que de repente trazer aí alguma orientação, né, uma dica, pessoas que estão começando como empreendedoras ou até no mundo, né, dos investimentos, o que você recomendaria, né, se você fosse começar hoje, que caminhos você já evitaria? Muito bom. Bom, primeiro, se você quer desenvolver um negócio, eu sempre acredito que a gente não consegue nunca fazer tudo sozinho. Quem pode somar com você? E também participe de ecossistema, se conecte com pessoas, entendam quais ideias, porque você cria uma ideia que muita gente já está fazendo e você acha que isso é super genial. Aprenda a ser colaborativo, de contar. Tem que assinar um NDA para te contar a ideia que eu tive da minha startup. Gente, a gente está num momento que, se você está num ambiente de colaboração, as pessoas precisam colaborar. Eu estou aqui entregando muita coisa, estou falando do conteúdo, estou ensinando o que eu tenho, porque eu sei que você que é em casa vai assistir, você vai olhar e falar, poxa, por que eu não pensei isso? Porque eu quero agregar.
A gente tem que pensar num processo que a gente divide de lifelong learning. A todo momento a gente tem que estar aprendendo algo novo. Eu aprendo com grandes líderes, com grandes investidores, que eu tenho como referência. Janguier Diniz, João Kepler, Shine Zayer, são nomes que eu olho e falo, poxa, eles são grandes no mercado, eu tenho que olhar o que é importante eu modelar ali, e que graças a Deus, Deus foi colocando no meu relacionamento, no meu ecossistema, e eu consigo ter um relacionamento e consigo modelar, né? E também pensar na modelagem, que eu acho que ela é importante, porque a modelagem é você olhar o que muitas vezes as pessoas fazem, mas não copiar. Porque tem aquela pessoa que pega, usa o Instagram, copia a outra pessoa. Gente, usa a sua essência. O que é seu e o que a outra pessoa está fazendo que pode ser interessante para você. Porque você vê muitas mentorias, você tem que fazer assim, assim, assim. Você tem que seguir a regra e falar que você tem isso sem você ter. Cuidado. Depois pesa para você mesmo. Porque a pior coisa é você não conseguir. Você tá em paz, você tá com a sua vida ali, você falando que as coisas que você tem são aquelas, e eu tenho as minhas startups, eu tenho desafios, tem coisas que estão certo, tem coisas que não dão, e aos poucos a gente vai construindo, evoluindo, mas o mais importante é, entenda se você vai construir alguma coisa, como você vai fazer e o que você vai aproveitar dela na jornada. Para que você está fazendo isso? E aí você pensa na mentalidade de negócio, aí a gente pode falar de um monte de coisa, de PMF, de modelo de negócio, de business plan, de um monte de coisa que tem que estruturar, mas que é técnico. Olhe você como ser humano, o que você quer para depois você tomar a decisão. E Lilian, quem quiser se conectar com você, com a sua sabedoria e também a consultoria, como que faz? Olha, me acessa lá no Instagram, @Lilia_Primoalbuquerque, tem a minha página também, LPA Consultoria, tem a mentoria, por enquanto está em pausa, mas tem lá a lista de espera, que em breve a gente deve estar voltando. Tem o programa, @LPA e você também, que é um programa também que eu falo de empreendedorismo e negócios. Tem a coluna da rádio, Nova Brasil FM. Enfim, tem bastante coisa aí que vocês podem me encontrar. Ou simplesmente entra no seu navegador e digita Lilian Primo Albuquerque, você vai achar um monte de coisa. Muito obrigada, foi uma honra aqui. Eu que agradeço. Foi muito gostoso o bate-papo, nossa, aprendi muito hoje bom, aqui, né? Obrigada. Muito bom. E a gente aguarda você no nosso próximo episódio de Cobogós, e não deixa de seguir a nossa produtora Empreiteira Digital e também Cobogós Oficial. A gente aguarda no próximo bate-papo. Até lá. Até mais. Obrigada.